Que a palavra de Deus, que o Evangelho seja luz para a nossa vida, para os nossos caminhos. Que a palavra de Deus ilumine a tua vida hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dá-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que, amando a ti, amemos também os nossos irmãos. Vamos ouvir o Evangelho que diz assim: Quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles os matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Os discípulos ficaram muito tristes quando chegaram a Cafarnaum. Os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: Vosso mestre não paga imposto do templo? Pedro respondeu: Paga sim. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas? De quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos estão livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescar. Ali encontrará uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-las a eles, por mim e por ti. Hoje o Evangelho está dividido aqui em dois temas, vamos dizer assim. Primeiro, a paixão e morte de Jesus e a ressurreição. E Jesus vai preparando os discípulos, vamos dizer assim, para receber o bastão dele e continuar. Jesus está dizendo assim que ele vai sofrer, vai morrer, mas vai ressuscitar. Essa parte da ressuscitação eles não entenderam e nós também não entenderíamos se estivéssemos no lugar deles. E eles ficam tristes, porque querem viver o plano deles. A gente às vezes quer viver o nosso plano e a gente não quer de repente perder ninguém. Mas é necessário que haja essa perda para haver um novo encontro glorioso. Só que a gente só vai entender isso depois. Talvez não tenha nem como explicar isso agora. Jesus falou: não, calma, depois vocês vão entender. A hora que vocês viverem isso, vocês vão entender. Que Deus nos dê a graça de saber e entender que nós vamos viver na nossa vida também uma paixão, uma morte, uma ressurreição. Mas na segunda parte do Evangelho, eu queria refletir um pouquinho melhor com você. Queríamos refletir juntos. É onde Jesus vai falar da questão do imposto do templo. Vai mostrar que ele também paga. O Evangelho vai mostrar que Jesus também contribui com a parte material. Porque Jesus, às vezes a gente acha, tem a impressão que Jesus não comia, que Jesus não bebia, não se alimentava. Os discípulos também não, né? Que caía do céu o maná, ou que eles não precisassem comer. E às vezes a gente pensa isso, né? Que não ia no banheiro, né? Mas eles tinham que comer, eles tinham que se manter, beber, enfim. E eles faziam tudo isso. E eles tinham, lógico, algumas pessoas que supriam isso materialmente para eles poderem comprar comida, comprar bebida, para poder se subsistirem naquela época. Do jeito da época, da cultura da época, lógico. Como hoje, os discípulos de hoje, aqueles que sucedem em Jesus, da mesma forma. Alguém mantém os sacerdotes, a igreja, os missionários, alguém mantém as comunidades. É assim, alguém que, inspirada por Deus, chamada por Deus, tocada por Deus, faz isso. E ali chega no lugar os cobradores de impostos do templo, porque tinha o imposto romano, mas tinha também o imposto do templo, para o templo sobreviver. Fala assim: por um acaso o mestre de vocês não paga imposto não? Ou seja, não dá exemplo? E ali Pedro fala: lógico que paga sim. E Jesus vai falar para Pedro pagar naquele dia. E falar para ele assim: eu acho que não tinha dinheiro. Acho não tinha acabado. Talvez tinha comprado o pão, comprado o arroz, o feijão, né? Se fosse hoje. E aí Jesus fala: então faz o seguinte, Pedro, vai lá no mar, pega um peixe, pesca um peixe, e o primeiro peixe que você pegar, ou seja, pega mais alguns para nós comer depois, mas o primeiro vai ter uma moeda dentro da boca dele. E ali você vai e paga o templo.
paga por mim e paga por ti também. Não seria mais fácil Jesus falar assim, vai ali na beira do mar, cava ali que tem uma moeda enterrada? Por que tem que pescar? Porque Pedro era pescador. Pedro vivia da pesca, e era da pesca que se pagava, com aquilo que se vivia, do seu trabalho, que se pagava o imposto do tempo, que se pagava o dízimo, que se devolvia a Deus a sua sobrevivência. E hoje não muda nada. Isso hoje precisa continuar assim. Aquilo que é o primeiro, veja que é o primeiro, tem que ser dado a Deus. O primeiro peixe, você vai pegar e vai tirar e vai pagar o imposto por mim e por ti, fala Jesus. Que o primeiro da tua vida, do seu trabalho, que o primeiro do meu trabalho, a primícia, o melhor, tem que ser para Deus. Tem que ser para a evangelização. Tem que ser para que a palavra de Deus seja anunciada, para que homens e mulheres que têm sede e fome da palavra de Deus se alimentem. Então que eu e você ajude a evangelização. Que eu e você ajude a missão. Porque quem ajuda na missão tem os méritos do missionário. Que Deus nos dê a graça e a alegria de doar sabendo que aquela doação que eu dou para o templo, que eu dou para a missão evangelizadora, é para salvar almas, para salvar homens e mulheres. Que a sua primícia seja consagrada a Deus. E eu te garanto, não vai te fazer falta. Pelo contrário, o que te sobra vai ser muito mais do que suficiente. Vai ser um banquete. Ó Espírito Santo, inflame em nossos corações o ardor missionário para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Sou o Marcão, sou fundador da comunidade Obra de Amor. Conto com a tua fidelidade a Deus. Dê o seu like aí, se não deu ainda. Se não é inscrito, se inscreva, compartilhe e ajude a comunidade Obra de Amor a evangelizar. Deus abençoe. Tchau.